peoples do meu coração, a última aula ao vivo eu esqueci de gravar. Então eu vou gravar de novo a aula. São os mesmos slides, a mesma explicação, só para caso alguém queira assistir de novo ou alguém que perdeu, vocês poderem assistir, tá? Então, é a resolução de exercícios, lembrando aí, é sobre sistemas não lineares, são os exercícios que estão aí no caderno para vocês resolverem, né, da semana 1 e da semana 3, se eu não me engano. Bom, primeiro dos exercícios de sistema não linear, essa daí eu vou avisar vocês que ela estava com o gabarito errado, e aí eu fui tentar arrumar, acabei excluindo ela da lista de vocês. Então, se vocês forem procurar, vocês não vão achar ela, porque ela sumiu mesmo. Mas vamos lá. Tem o sistema I, seja o sistema, onde x e y são números inteiros e x é menor que y. Guarda essa informação aqui, que mais pra frente ela vai ser útil. Então, assinale a alternativa que apresenta o valor da expressão x² mais 2y menos x. Bom, da mesma forma que a gente resolve sistema linear por substituição, é o que a gente faz aqui no sistema não linear. Então, eu tenho a primeira equação, x mais y igual a menos 4, e eu vou isolar uma incógnita. Nesse caso, eu decidi isolar o x. E aí, x vai ficar igual a menos 4 menos y. Na segunda equação, eu vou substituir o x por esse valor que eu encontrei. Então, no lugar do x, eu coloquei menos 4x menos y, fiz a distributiva com o y, passa o 32 para a esquerda, a gente tem aí uma equação do segundo grau. Nesse caso, eu vou resolver a equação do segundo grau por Bhaskara, mas dava para a gente resolver por soma e produto. A soma teria que dar menos b sobre a, então vai ficar menos 4 sobre menos 1, que é menos 4, e o produto tem que dar menos 32. Olha só, a soma está aqui e o produto está aqui, já é exatamente o sistema. Então, quando você tem um exercício que é desse tipo, dois números somados e depois o produto desses números, dá para vocês tentarem no chute, tentar pensar quais são os dois números que somados dão menos 4 e o produto menos 32, tá bom? Então, vai poupar muito tempo para vocês. Mas, no caso de, sei lá, você não conseguiu imaginar, não conseguiu adivinhar qual é esse número, então eu estou fazendo aí. Você substitui na segunda equação e chega numa do segundo grau e vai resolvendo, tá? Bom, substituindo os coeficientes aí, a gente vai ter essa equação toda, essa expressão toda, resolvendo a conta. Então, a gente chega aqui, o y1 vai ser menos 8 e o y2 vai ser 4. Volta lá. Se o y for menos 8, substituindo na equação do x, que é essa primeira equação aqui, vai ficar que x1 é menos 4 menos 8. Então, eu tenho que x igual a 4. Uma das soluções é essa. Se eu escolher o y2, que é 4, substituindo, eu vou chegar que o x é menos 8. Qual das soluções eu vou escolher? Aí vem aqui, ó, aquela informação que eu falei para vocês prestarem atenção nela depois. Ele está falando que x é menor que y. Então, qual das duas aqui é menor que y? O x é menor. O 4 aqui, ele é com certeza maior que menos 8. Então, a solução que eu vou escolher vai ser a segunda, menos 8 e 4. Tá aí a solução. Agora, a gente vai para a expressão. Ele quer o valor de x² mais 2y menos x. Então, substituindo o valor de x e o valor de y aí na expressão, a gente vai chegar que o valor dessa expressão é 80. No gabarito anterior estava falando que era 64, nada a ver, sei lá o que aconteceu. Certo? Muito bem, vamos para o próximo exercício. Considerando o sistema, a soma dos quadrados dos valores possíveis para x é, de novo, eu não vou escolher a primeira equação aqui, porque tá x² e y². A gente sempre tenta escolher a primeira equação para
isolar uma letra, você escolhe a equação mais bonitinha. Então, a equação que você tem é a segunda, x menos 2y igual a 0, essa aqui. E isolando o x, eu tenho que x é igual a 2y. Escolhendo agora a primeira equação e substituindo o x por 2y, eleva ao quadrado, 4y ao quadrado, fazendo a soma, passa o 5 dividindo, eu vou ter que y ao quadrado é igual a 1. Daí, assim, você tem que pensar, qual é o número elevado ao quadrado que vai dar 1? Quando aparecem expressões desse tipo, a resposta vai ser tanto a positiva quanto a negativa, tá? Para y1, eu vou ter que o x vale 2. Para y igual a menos 1, eu vou ter que o x vale menos 2. Essas são as soluções do x. Fazendo aí, então, a soma dos quadrados, que é o x1 ao quadrado com o x2 ao quadrado, substituindo, vai ficar 4 mais 4, que dá 8. Antes da gente ir para o próximo, só quero destacar uma coisa aqui. Questão do jeito da escrita, né? Entra um pouco de interpretação. Soma dos quadrados é isso aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado. E que é o que o exercício está pedindo. Vocês têm que tomar cuidado com a outra forma que pode escrever. Quadrado da soma, tá? Então, aqui, soma dos quadrados, eu estou levando termos separados ao quadrado. E aí, estou somando. Quadrado da soma eu estou somando primeiro e depois eu estou elevando ao quadrado. Tomem bastante cuidado com isso. A primeira expressão é completamente diferente da segunda. Não confunda. Muito bem. Próximo exercício é sobre domínio de função, tá? Então, agora já seria outro bloco aí de aulas na parte de função que a gente começou a estudar. Esse é o exercício 2 que está lá no caderno de vocês. O que ele está pedindo? A soma dos números naturais que pertencem ao domínio da função f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de 5 menos x. Quando a gente começou a estudar função, eu falei que o domínio é onde a gente começa fazendo a conta. E o domínio tem que ser um conjunto de números que eu consiga fazer a conta com todos os números que estão lá. Então, eu tenho que garantir que todos os números que estão lá, é possível fazer a conta, seja possível fazer a conta com essa f. Se eu tenho que f de x é igual a 1 sobre raiz de 5 menos x, a gente tem que lembrar que raiz quadrada, não posso calcular raiz quadrada de número negativo. Então, o que está dentro dessa raiz, obrigatoriamente precisa ser positivo. Por que aqui eu não coloquei igual a 0? Agora vem a outra condição. Essa raiz quadrada está no denominador. Então, a galera que está dentro precisa ser positiva porque ela está dentro da raiz quadrada. Agora, por ela estar no denominador, ela não pode ser igual a 0. Então, eu vou ter aqui que o 5 menos x tem que ser só maior que 0 e não maior ou igual a 0. Isolando, jogando 5 para o outro lado, tá ali menos x, então eu vou ter que multiplicar por menos 1. E quando eu multiplico por número negativo, a desigualdade inverte de lado, tá? Cuidem com isso. Então, o domínio vai ser x menor que 5. O que ele está pedindo? Soma dos números naturais. Quais são os números naturais menores que 5? 1, 2, 3 e 4. Fazendo a soma, vai dar 10. Ah, professora, mas o zero é número natural. Tem gente que considera que o zero é natural, tem gente que não considera. Nesse caso, não vai fazer a menor diferença você colocar zero aqui para fazer a soma ou não, tá bom? Muito difícil você encontrar exercício que você acaba tendo duas respostas diferentes se você considerar o zero natural ou não. Na maioria dos casos, não acontece isso. E se acontecer, as questões de provas e tal, ela provavelmente vai ser anulada. Então, não precisa se preocupar com isso. Próximo exercício. Esse exercício eu vi aí que teve uma porcentagem de erro bem grande. Então, por isso eu decidi colocar ele. Ele tá falando aí.
Se o domínio da função f de x igual a x ao quadrado menos 9, x ao quadrado menos 4, x ao quadrado, tudo multiplicado, e estão aí os elementos menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Pode-se dizer que seu conjunto imagem possui... E aí tinha as alternativas lá. O que ele está falando? O domínio, que são esses 5 números aqui, eu só vou fazer a conta com esses 5 números. Ou seja, eu vou pegar o menos 3 e vou jogar aqui no lugar do x, nesse x e nesse x. Depois do menos 2, vou fazer a mesma coisa para o 0, para o 2 e para o 3. Vamos lá. F de menos 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Vai ficar isso aqui, que vocês estão vendo. Resolvendo a conta, se vocês prestarem atenção, aquele parênteses em vermelho vai dar 0. E esse parênteses vai ser o responsável por zerar todo mundo, porque eu estou tendo 0 vezes outros números. E 0 multiplicado por qualquer número é sempre 0. Então, aquele parênteses vai ser o responsável para que a imagem do menos 3 seja 0. Então, se eu tiver aí, ó, primeiro conjunto domínio e aqui um contradomínio qualquer, o menos 3 está tirando lá para o 0. Vamos para o menos 2. Substituindo o menos 2 no x, de novo, o parênteses em vermelho vai ficar 4 menos 4 e ele vai ser o responsável por levar este número para o 0. Então, a imagem do menos 2 vai ser 0. De novo, menos 2 atira para o 0. F de 0, ali, o 0 ao quadrado sozinho é 0. Então, ele vai para lá. F de 2, substituindo 2 no x, parênteses em vermelho de novo, é o responsável por fazer tudo ser 0. E F de 3, a mesma coisa. Então, o 3 tem a imagem 0. Essa é a imagem. Então, lá nas alternativas, tinha uma opção que pode-se dizer que seu conjunto imagem possui, e aí tinha a opção somente um elemento. E realmente, ele possui só um elemento. Porque com este domínio, a única imagem que eles têm é o 0, tá bom? Gente, foram esses exercícios que eu resolvi na aula ao vivo. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês a entender melhor como que funciona esse esquema aí de função. E a gente se vê por aí. Tchau!